Buenas. Eu estava dando uma espiada nos números, né, que a prefeitura da cidade de Lajeado disponibiliza sobre o boletim coronavírus, né? E uma coisa em relação aos casos ativos de corona me chamou muito a atenção. Hoje é dia 10 de março, nós estamos em lockdown desde o dia 26, fazem 12 dias que nós estamos em lockdown na cidade, né? E hoje, quando eu estava olhando o número de casos e eu dei uma espiada nos números e eu coloquei os números aqui, né? Então esses números são o dia e o número de casos ativos que nós temos. Uma coisa me chamou a atenção, tá? E eu quero compartilhar e ver se quem está me vendo compartilha do mesmo raciocínio, né? O que é um caso ativo? São os casos que estão em andamento, né? Para que esse número de casos ativos mude, né? Então vamos dizer, eu tenho 100 casos ativos. Para que esse número mude, eu tenho que adicionar novos casos. E toda vez que eu adiciono os novos casos, o número de casos ativos diminui. O número de casos ativos aumenta, desculpa. E a segunda maneira para esses casos ativos de mudar esse número é simplesmente os casos das pessoas que se curam, né? Então são os casos das pessoas curadas. Vamos botar aqui curadas. Curadas. Ou os casos resolvidos. Então se por acaso eu tiver, por exemplo, 100 casos num dia, esses números são computados por dia. Se no dia seguinte eu tiver 10 novos casos, mas eu tiver 10 casos de pessoas curadas, o número de casos ativos ainda vai ser 100. Se no próximo dia eu tiver 20 novos casos e 10 pessoas curadas, eu vou aumentar o número de casos ativos. Ou seja, só tem duas maneiras desse número mudar. Ou eu adiciono mais ou menos novos casos, ou as pessoas, né, que já estão aqui se curam mais rápido ou menos rápido. São as duas maneiras. Bom, então, considerando que esse número de casos ativos só muda nessa situação, e se a gente considerar outro fato, que quando uma pessoa se infecta com corona, ela geralmente demora de 3 a 7 dias para manifestar os sintomas do corona. O que isso quer dizer? Eu me infectei hoje com o corona. Pode ser que eu comece a manifestar os sintomas 3 dias depois, 4 dias depois, 5 dias depois. O mais comum é entre 3 e 7 dias, tá? Mas aqui eu estendi até 10. Então, eu me infectei hoje com corona, pode ser que eu demore 10 dias ainda para apresentar os sintomas. Se eu apresento sintomas, faço o teste, eu sou adicionado naqueles casos ativos, né? Então, aquele número aumenta. Agora, se a gente considerar que o lockdown, a ideia dele, né, se assume que uma pessoa está passando o vírus para outra. Quando a gente faz o lockdown, eu estou trancado em casa, se eu tenho corona, eu não vou infectar outras pessoas. E eu também não vou ser infectado. Então, toda a lógica de fazer um lockdown é fazer com que as pessoas com menos contato se infectem mais. Ou seja, o número de novos casos obrigatoriamente tem que diminuir porque eu tenho menos infectados. Raciocínio lógico, né? Achatar a curva, diminuir a curva, não deixar o sistema de saúde colapsar. É para isso que se fez quarentena, é para isso que está se fazendo um lockdown agora. Agora, olhem que curioso os dados que a Prefeitura de Lajeado apresentou para nós lá. Isso estava se eu não me engano, está no Instagram do prefeito. Só entrar lá, os dados são públicos, né? Só entrar lá e dar uma espiada. Olha que curioso. No dia 26 de fevereiro, foi decretado o lockdown aqui em Lajeado, tá? Então nós começamos um lockdown. Se a gente considerar que, tá, as pessoas que se infectaram até o dia 26, elas ainda têm de 3 a 10 dias para manifestar, vamos dizer assim, os sintomas e serem incluídas nos novos casos. Porém, se a lógica do lockdown está certa, quando a gente decreta o lockdown, uma pessoa que apareceria, vamos dizer que decretei o lockdown aqui, então daqui para frente, tá? Obrigatoriamente eu tenho que ter uma diminuição dos números. E eu vou explicar por quê.
Se eu fosse me infectar no dia 26, eu, Ramatiz, tá? E 3 dias depois eu manifestasse os sintomas e fosse diagnosticado, lá pelo dia 1º eu seria adicionado nos casos ativos. Porém, se eu estou em lockdown e todas as pessoas estão em lockdown, esse número de infectados diminui. Então, todas as pessoas que lá no 3º dia deveriam ter sido infectadas e adicionadas nos casos ativos não vão ser, porque o lockdown preveniu a infecção delas. Então, levando em consideração o tempo de manifestação entre 3 e 10 dias pós-infecção do corona, tá? Com as pessoas que acabam se infectando, obrigatoriamente, mais ou menos pelo 3º dia e até o 10º dia, nós tínhamos, se o lockdown funciona, nós tínhamos que ter uma diminuição do número de casos. Olhem só que curioso. Então, dia 26 foi decretado o lockdown. 4 dias depois, tá? Os casos diminuíram. Perfeito, está indo para o lado certo. As pessoas que se infectaram aqui, ou antes daqui, e deveriam estar manifestando as doenças, né? Ou as pessoas que deixaram de se infectar aqui pós-lockdown, não estão sendo adicionadas nos novos casos. Mas olhem que curioso, tá? 7 dias, lá no dia 7 de março, isso aqui são 7 dias após o início do lockdown. 7 dias após, todas as pessoas que deveriam ter se infectado, que não se infectaram, na verdade, por efeito do lockdown, a partir do dia 26, que deveriam ter as suas manifestações no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6 e no dia 7, que é exatamente esse dia, não deveriam ter sido adicionados, porque se o lockdown funciona, elas não se infectaram. Mas olha que curioso o número de infectados do dia que foi decretado o lockdown para 7 dias após. Isso aqui, gente, representa um incremento de 40% do nível de infectados. 40%. Ou seja, 7 dias após o lockdown, nós tivemos 40% a mais de casos ativos na cidade de Lajeado. São números da prefeitura, não são meus. 3 dias depois, ou seja, 10 dias após o lockdown, tá? Esse número baixou, então o lockdown não funcionou. Esse número ainda é superior dos números que nós tínhamos no início do lockdown. Esse número aqui representa um aumento de 30% em relação. 10 dias depois, nós temos de 30% a mais de casos ativos de corona na cidade de Lajeado. 11 dias depois, nós temos 25% a mais de casos ativos na cidade de Lajeado. Lá pelo 12º dia após, tá, o lockdown, o início do lockdown, 12º dia, tá, é que nós vamos ter números mais ou menos semelhantes, aqui menor do que aquele, mas se a gente considerar algum erro ali, números mais ou menos semelhantes ao que nós tínhamos ao início do lockdown. Sim? Então, gente, o que isso nos diz? Tá? Aí vem aquela pergunta, o que olhando para esses dados, eles nos diz que se a gente leva em consideração o tempo de manifestação e que o lockdown deveria estar fazendo com que as pessoas não se infectem, que infelizmente, pelo menos na cidade de Lajeado, isso não aconteceu. 7 dias após o início do lockdown, que eu deveria ter uma diminuição dos níveis, menos pessoas sendo infectadas, trancadas em casa por 7 dias, dá tempo suficiente dessas pessoas que deveriam ter se contaminado ter manifestado a doença. E na verdade o que aconteceu foi que 7 dias após o lockdown, 10 dias após o lockdown, 11 dias após o lockdown, nós tivemos um aumento de casos. Tá? Então, gente, isso parece uma coisa... Eu não sei explicar isso. Eu realmente não sei explicar o que aconteceu. Mas, pelos números que a prefeitura nos apresenta, está muito claro
que o lockdown tem um efeito de aumentar o número de casos ativos e não de diminuir. Aí eu pergunto, se nós não tivéssemos feito o lockdown, então 12 dias após o lockdown, nós estamos com números mais ou menos semelhantes ao que nós tínhamos antes do lockdown. 12 dias, será que se nós não tivéssemos feito o lockdown, esses números normalmente, ele cai para cá. Se nós não tivéssemos feito o lockdown, esses números normalmente não seguiriam caindo? Eu não sei, né? Aí a pergunta vem, mas se nós não tivéssemos feito o lockdown, talvez esses números tivessem aumentado muito mais. Eu não sei. Quando a gente está na casa do si, qualquer coisa pode acontecer. O que os números reais dizem para mim é que o lockdown aumentou o número de pessoas, de casos ativos na cidade de Lajeado. Não sei se vocês lembram que no meio do ano passado, tá, o prefeito de Nova York apresentou resultados que foram exatamente iguais a esses. Eles fizeram um lockdown e o prefeito de Nova York demonstrou que o maior índice ou incidência de pessoas que acabaram se infectando e tendo casos ativos de corona foram pessoas que estavam trancadas em casa e não pessoas que estavam circulando fazendo serviços essenciais. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Nós trancamos as pessoas aqui, os números aumentaram. Tá? Foi a mesma coisa que aconteceu em Nova York. Então, fica essa reflexão. Eu não sei explicar isso aqui realmente não sei. Pelo lado infectológico, não tem sentido nenhum. Pelo lado imunológico, daria para... Realmente a gente consegue explicar. As pessoas trancadas em casa aumentam o nível de estresse. As pessoas trancadas em casa aumentam o nível de ansiedade, aumentam o nível de depressão. Todas essas alterações, depressão, ansiedade, estresse, elas mexem com a liberação dos nossos neurotransmissores, que mexem com o nosso sistema hormonal, que faz, por exemplo, só o aumento da secreção de cortisol já justifica um sistema imunológico mais fraco, que nos deixaria mais sujeito a qualquer insulto, né? Qualquer micro-organismo ou insulto. Não sei, pode ser uma explicação. O sistema imunológico mais enfraquecido, né? Se o corona é o patógeno, vamos dizer assim, um micro-organismo dominante nesse momento, ele vai nos infectar, mesmo eu estando dentro de casa. Sim. Outra explicação que poderia ser dada é que quanto mais a gente está em casa, menos contato com micro-organismos, né, que comumente a gente entraria em contato e eles não nos causariam mal. Né? Mas eu estou em casa, eu não estou entrando com o mesmo contato que eu entraria com eles. O que isso pode gerar? A gente sabe, para quem tem algum conhecimento maior de imunologia e de microbiologia, que quanto mais eu entro em contato com micro-organismos, tá? Organismos comuns, mais eu estimulo o meu sistema imunológico. O fato de eu estar em casa e estar evitando esse contato faz com que eu tenha menos estímulo, menos secreção de interferon, em termos mais técnicos, menos estímulo de linfócitos TH1. Ou seja, eu faço com que toda a minha defesa contra micro-organismos fique menor. E um terceiro fato que podia explicar isso é que o fato de eu estar em casa e também diminuindo o contato com os micro-organismos que normalmente eu entraria, faz com que a própria competição entre os micro-organismos diminua. Faz sentido? Nós temos uma flora intestinal no nosso trato gastrointestinal que serve justamente para isso. Nossa flora intestinal nos protege de patógenos, né, de micro-organismos que poderiam nos fazer mal, simplesmente por competição. No momento que a gente está dentro de casa, a gente está diminuindo esse contato, a gente está diminuindo essa competição e dando provavelmente mais chance, né, para um micro-organismo dominante, que nesse caso é o corona nessa nossa época. Estou especulando. Né? A única coisa que a gente consegue concluir de real aqui é que, infelizmente, esse lockdown que foi proposto aqui aumentou o número de casos. Pelo menos é o que os números dizem. Agora, se a gente tivesse feito ou não feito o lockdown, os números iam seguir aumentando ou diminuindo? Isso é especulação. Se a gente não tivesse feito, esses números seriam muito maiores. Não sei. Eu sei que quando a gente fez, os números aumentaram.
Um abração para todos.